sobre o contexto americano, sobre a abolição dos Estados Unidos, a escravidão dos Estados Unidos, e eu trago a discussão de dois intelectuais negros importantíssimos dos primeiros séculos do pós-abolição americano. Então, quer dizer, eu pego aquela discussão, eu desloco a discussão dos direitos civis, que a gente conhece no Brasil, que é Malcolm X e Martin Luther King, eu transfiro lá para o começo do século XX com Booker T. Washington e W.E.B. Du Bois. Booker T. Washington foi escravo, nasceu escravo. Aos 7 anos houve a abolição. Ele tinha um desejo de estudar, ele viaja 800 quilômetros para estudar, quando ele fica sabendo que tem uma escola dando aula para negros. E ele viaja, vai embora, o pessoal junta um dinheirinho lá, dá para ele, dorme no chão, passa frio, passa fome, mas ele vai. Então ele estuda, se torna um aluno destacado, passa a ajudar na escola, e aí vira diretor da escola, né? A escola tinha sido fundada por um ex-general de guerra, né, da Guerra de Secessão. E aí ele é convidado para ser o fundador, o diretor de uma universidade, a Tuskegee Institute, que ainda existe hoje e tal. Então ele funda essa faculdade, se torna um diretor e tal. Uma história belíssima. E ele foi um grande expoente, assim. E a visão do Booker T. Washington era: nós não precisamos nos preocupar, nesse primeiro momento, com integração. A gente pode ser junto e separado ao mesmo tempo. Então o negro precisa de oportunidade de trabalho e habilidade técnica. Mas isso não é integração? Não, assim, porque ele fala assim, a gente pode viver, a gente não precisa viver junto, brancos e negros, porque essa época já tinha um lance de segregação muito forte no Sul e tal, logo no pós-abolição, o Ku Klux Klan nasceu, os Black Codes, a leis Jim Crow, tudo isso começa a aparecer. Então o Booker T. Washington, ele tenta balancear, digamos assim, essa situação e falar, olha, a gente não precisa se preocupar agora com essa coisa, não, tem que integrar e tal, não é o confronto, não, vamos trabalhar, vamos adquirir poder, propriedade, né, poder econômico e tal, depois a gente se preocupa... Isso já vem naturalmente. Né? Só que depois de um tempo nasce o W.E.B. Du Bois, que é William Edward Burghardt Du Bois. Du Bois foi o primeiro negro americano a obter um grau de doutor pela Universidade de Harvard, em 1898, se não estiver enganado. Foi no finalzinho do século XIX. E o Du Bois, ele, apesar de admirar muito o Booker T. Washington, de repente ele começa a criticar, porque ele acha que o Booker T. Washington era acomodacionista. Não, nós temos que lutar, porque para o Du Bois, o confronto era inevitável, mas era um confronto intelectual. Então ele achava que os negros tinham que adquirir conhecimento. Tinham que ir para as universidades, tinham que virar intelectuais e tal. Então, essa discussão é muito rica e interessante. Eles estarem no centro da discussão política, econômica. E eu acho que essa discussão é muito mais interessante para o nosso contexto brasileiro do que o direito civis lá da década de 60, porque eles estão numa coisa muito específica lá. Que a gente talvez nem passou daquele jeito que foi exatamente, lá. Exatamente. Então essa primeira discussão eu acho muito importante. Então eu tenho uma aula inteirinha sobre isso no curso, que é a 4ª aula. A 5ª aula é a aula mais importante para mim, não só do curso, mas da minha vida nesse assunto, que é a aula sobre o André Rebouças. André Rebouças foi um negro, engenheiro brasileiro, né? Ele, junto com o irmão dele, foram os 2 primeiros engenheiros negros do Brasil e tal. Então, para mim, uma das grandes mentes brasileiras, um homem brilhante, assim, genial. Ele foi não só engenheiro, lutou na Guerra do Paraguai, ele fez muitas coisas aqui como engenheiro, docas Dom Pedro II, docas... como é que é o nome da outra? Ele fez 2 docas famosas lá no Rio de Janeiro, uma é a Doca Pedro II e a outra eu esqueci, docas da Alfândega, se não me engano. Ele resolve o problema de abastecimento de água no Rio de Janeiro, foi muito amigo de Dom Pedro e da Princesa Isabel e tal, ajudou, foi o principal abolicionista, né? Foi professor de astronomia, de matemática, de física, de botânica, um gênio assim, brasileiro. Quando aconteceu o golpe republicano, no 15 de novembro, ele foi embora junto com a família imperial. Entrou no navio e falou, não fico aqui. Foi embora junto, passou uma temporada lá em Portugal, foi para Cannes, aí foi para a África, porque ele falou, já que eu não consigo mais ajudar no Brasil, eu vou tentar ajudar com o problema da escravidão no solo africano. Ele vai para Angola, mora lá por um tempo, tenta ajudar, então no fim ele vai parar na Ilha da Madeira e lá ele morre. No final do século XIX, ele cai de um penhasco e morre encontrado morto em umas pedras.
E aí ficou se falando se foi suicídio, se não foi e tal. Mas, enfim, o Rebouças, para mim, é a aula maior do curso. Mas, para mim, é o maior exemplo que a gente pode ter de um intelectual negro de altíssimo nível. Tinha um projeto de reforma agrária para o Brasil, tinha um projeto para o pós-abolição, para resolver o problema de terra, para um negócio genial e liberal. E ele não é muito citado, né? Não é muito citado. A gente só escuta de Zumbi, dos Palmares e tal. Eu acho, inclusive, que ele não é muito citado exatamente por isso, porque ele era um liberal de primeira linha, liberal de ter lido Adam Smith, de ter lido Frederic Bastiat, de ter lido Jean-Baptiste Say, que são os grandes liberais assim da primeira leva do liberalismo brasileiro, do liberalismo mundial. E ele é um dos leitores desses caras. Não só ele, tem outros intelectuais da época que liam e que estudavam liberalismo aqui no Brasil. O Partido Liberal da época do Império era muito pautado por esses autores e tal. Mas o Rebouças também, ele leu muito esses caras, então ele tem um projeto que era um projeto para resolver o problema do pós-abolição. O que nós vamos fazer com essa população negra quando a escravidão acabar? Ele tinha um projeto para isso. Né? Mas, então, assim, acho que fala um pouco dele, primeiro, porque ele era amigo próximo da família imperial, porque ele não era um revolucionário, porque ele era, né? Então, por isso ele foi escanteado também. A quinta aula, eu falo sobre, para mim, aquele que deveria ser o patrono da educação brasileira, que é o Ernesto Carneiro Ribeiro, que é um homem negro também, da Bahia, que foi professor de Rui Barbosa, de Clóvis Bevilacqua, de Castro Alves, de um monte de gente que ficou célebre depois, mas ele foi um grande professor e médico. Ele foi médico e aí ele largou a medicina para ser professor. Tem uma escola hoje ainda lá na Bahia com o nome dele, né? Que eu acho que Colégio Carneiro Ribeiro, uma coisa assim. Então eu falo, né, na sexta aula sobre ele. E a última aula é sobre Francisco de Paula Brito, que é o primeiro editor brasileiro, o primeiro editor a publicar livros que não eram livros técnicos. Até então as editoras publicavam livros técnicos. Ele foi o primeiro a publicar um romance. Né? Ah, é? Então o Paula Brito, por isso ele é considerado o primeiro editor brasileiro, porque ele é o primeiro editor de livros que não eram livros técnicos. Né? E ele foi o primeiro empregador de ninguém menos que Machado de Assis. O Machado foi empregado dele quando tinha 15 anos. Ele publicou o primeiro poema do Machado, publicou o primeiro romance do Machado. Né? E era um homem negro. Né? Que teve uma editora gigante lá no Rio de Janeiro, que inclusive tinha entre os seus acionistas o próprio Dom Pedro II. Então, o meu curso está baseado nessa coisa do exemplo que a gente vinha falando. Então, porque eu acho que é isso que muda. É isso. É o molequinho que mora lá na periferia. Se ele não tem o pai como eu tive, se ele não tem um exemplo como eu tive, ele tem esses. Então, esses exemplos tinham que ser mais falados, e não são. A gente não aprende na escola isso. Certo? Então, não tem. Esses exemplos estão escondidos por aí. Então, você encontra lá na página desse pessoal do movimento negro, tem até lá falando do cara, no aniversário, quando nasceu e tal. E você falou de um engenheiro e de um editor, por exemplo. E de um médico e professor. E de um médico e professor. Porque me parece que os exemplos que sempre querem colocar é do músico, é do jogador de futebol e do atleta, né? Do corredor e tal. E sendo que tem uma infinidade de outras profissões de pessoas que estão batalhando, que são um destaque. Eu tenho trazido essas pessoas para as minhas colunas. Eu tenho uma coluna no jornal Gazeta do Povo, semanal. Então eu tenho me esforçado para trazer essas pessoas para a minha coluna. Então tem um monte lá. Se você entrar lá no Gazeta do Povo e procurar lá a minha coluna, tem lá um monte dessas referências e tal. O Dr. Juliano Moreira, que foi um médico psiquiatra brasileiro, o primeiro a trazer a psicanálise para o Brasil. Um médico que foi premiado no Japão, foi premiado na Alemanha, né, no final do século XIX e início do século XX. Né, um médico negro. A mãe dele era empregada de um médico branco que o ajudou a estudar. Ele estudou, se tornou um grande médico brasileiro, uma grande referência brasileira, que inclusive combateu a eugenia, né, com textos e tal, porque ele também era um médico que tratava de psiquiatria e tal. Apesar de ter também feito parte dessa sociedade eugênica do Renato Kell. Que o Monteiro Lobato exatamente, participava? mas porque para o Juliano Moreira, a questão não era racial.
mas era sanitária. Então ele tinha essa coisa na época, porque era misturado aquela questão da eugenia com o sanitarismo. Então, por exemplo, o que era a eugenia no contexto em que o Juliano Moreira aceitava que poderia existir? Que é assim, ó, se você tem uma população que vive sem saneamento básico, comendo coisa do chão, comendo terra verme, não tem água encanada e tal, isso causa problema. Claro. Inclusive problemas mentais, doença mental. Então, a eugenia, no sentido que o Juliano Moreira aceitava, estava ligada ao sanitarismo. Tá. Né? Então, quer dizer, a ter uma população que toma banho, né? que faz asepsia, que está sempre limpa e comendo coisas saudáveis e boas e tal, porque você melhora a sociedade quando a sociedade se alimenta melhor, se cuida e tal. Então, era esse contexto da época. Entendi. Que se misturou com esse ideal eugênico mais genético.